E hoje nós temos uma muito especial oportunidade aqui para aprender com o pastor Timóteo. Seja bem-vindo, pastor Timóteo. Fique à vontade. Bom dia, todo mundo. É meio estranho pregar em inglês. A maioria das vezes eu estou falando em português ou japonês. Mas é bom estar com vocês, é maravilhoso estar com vocês. E eu estou muito feliz que hoje nós podemos compartilhar a palavra de Deus juntos. É muita alegria estar de volta aqui em Hiratsuka, mais uma vez. todo mundo está bem hoje? Okay, well, today we want to share with you some really important principles from the book of Acts. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns princípios muito importantes do livro de And one of the Atos. chapters that I really like in the book of Acts is Acts chapter 19. E um dos capítulos de Atos que eu gosto muito, na verdade, é o capítulo 19. Because it really shows us how the gospel was lived out in daily life. Porque aqui ele mostra realmente como que é a vida cristã e como que ela age como que nós agimos durante o dia. Our theme is living the supernatural. E aí a gente vê um time vivendo um sobrenatural. And so we have this opportunity in the book of Acts to see that really being practiced day by day. E nós vemos aqui no livro de Atos como que é ser muito prático, vivendo no dia a dia. So first of all, I want to introduce to you because in this chapter, Paul arrives in the city of Ephesus. Aqui a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nesse capítulo Paulo estava na cidade de Éfeso. So here's Ephesus here. Aqui era This, Éfeso. of course, today this is the country of Turkey. Isso aqui hoje em dia é o país da Turquia. And so Paul arrives here, and this Ephesus was a very important city in the Roman Empire. E Paulo estava por aqui. E Efésios era uma cidade muito importante do poder romano. One of the most important cities of the Roman Empire. E ela era uma das cidades muito importantes do Império Romano. And they have many ruins are still left. E ainda existem muitas ruínas que podemos ver pelas cidades. And this was a huge theater that they had there in Aqui Ephesus. é um grande teatro que existia naquela época. So today, first of all, we want to look at the Spirit of Christ. E hoje a primeira coisa que nós vamos ver é o Espírito Santo de Cristo passou a habitar naqueles que estão em Cristo. So let's read now from beginning in Acts chapter 19, verse 1. Então vamos lá ler Atos 19, capítulo 19, versículo 1. Paul took the road through the Fala assim: interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. And asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" John's baptism, they replied. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele respondeu: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied.
there were about 12 men in all. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. The Spirit of truth. Oh, I'm sorry. That was supposed to be 6 to 7. Okay. We'll read until there for now. Ai, desculpa, era para... So I didn't realize Ele errou ali. the screen makes the letters so big. Ele errou ali na hora de passar o screen, mas ele quer ir até aí, então, por enquanto. You know, these Ele fez people em had heard letras bem about grandes. Jesus, but they knew from John the Baptist that Jesus was coming, but they didn't even understand that Jesus died on the cross for our sins and that he rose again from the dead. Então, eles sabiam que João falava a respeito de Jesus, eles até conheciam Jesus, mas eles ainda não tinham entendido que Jesus tinha morrido pa- por nós e para perdoar os nossos pecados. So this is the first time that they really heard the gospel. Então, ali naquele momento, foi o primeiro momento que eles ouviram a respeito do Evangelho. E eles receberam Jesus. They were also baptized in the Holy Spirit. E eles também foram batizados pelo Espírito Spoke in Santo. tongues and prophesied. E falaram em línguas e profetizaram. So Então, today, in the Bible, it tells us also. We want to look one other verse here in John 14. It says, John 14:17. Jesus said, "The Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you." Então, em João capítulo 14, versículo 17, fala assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. So, because before Jesus died and went to heaven, the Holy Spirit was with the disciples, but not living inside of them. Então, antes de Jesus ele morrer e ressuscitar, o Espírito de Deus estava, o Espírito Santo ele estava ali no meio dos discípulos, That's why it mas says não that dentro he deles. was with you, but will be in you. Por isso que ali fala, está com vocês e depois em vocês. So only when we receive Jesus, then we are born again, and then the Holy Spirit comes Apenas to quando actually nós live inside of us. recebemos Jesus é que nós vamos ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós. So we have to be born again by the Holy Spirit, and then the Holy Spirit lives permanently, never leaves us. Jesus says, "I'll never leave you nor forsake you." Então, apenas quando nós aceitamos Jesus e nascemos de novo no Espírito é que esse Espírito ele pode morar dentro de nós. Aí Jesus fala que eu nunca vos deixarei sós. Eu nunca os abandonarei. So, how friendly are you with the Holy Spirit? Então, eu queria perguntar isso para todos nós aqui. Quão amigável você é com o Espírito Santo? Quanto que você tem conversado com o Espírito Santo todos os dias? Because the whole secret of a successful Christian life is how much intimate relationship I have with the Holy Spirit. Porque o maior segredo de um relacionamento bem-sucedido com o Espírito Santo é o quão de intimidade nós temos com And Ele. we've De uma heard vida that the cristã é theme o for this quão year is intimidade nós awakening temos the com o Espírito Santo. supernatural. この、パズチャーチの1年間のテーマの超自然的な Esse ano é o tema da And of nossa course, that's igreja, the né? theme for the rest of our lives. E eu acho que esse é o tema do resto das nossas vidas. And to awaken the supernatural, one of the biggest secrets is to be able to really hear the voice of the Holy Spirit inside of us. E acho que um dos segredos para que nós possamos despertar no Espírito é que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. So this is the challenge: is how much fellowship am I having with the Holy Spirit day by day? Então, esse é o verdadeiro desafio que nós temos. O quanto que eu tenho de intimidade, de amizade, At the end of our service, de relacionamento we que eu often tenho have com o a Espírito Santo no dia a dia. silent lesson. 私たちは、毎週礼拝が終わるときに使徒の祝福を言ってますね。 And we say that may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Aqui nós vamos ver em 2 Coríntios 13, 14, falando sobre essa comunhão com o Espírito Santo.
Ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. But sometimes we don't talk so much about the fellowship of the Holy Spirit. Muitas vezes nós falamos muito sobre o amor de Deus, sobre a salvação e tal, mas muitas vezes nós não falamos sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Am I fellowshipping every day with the Holy Spirit? E quanto que eu tenho gasto nesse meu relacionamento com o Espírito Santo todos os dias? To be able every step that I take throughout the whole day, to just be listening to His voice and doing His will. E quanto que eu tenho estou sendo apto para estar ouvindo a voz dele para cada passo que eu vou fazer, para tudo que eu vou fazer do meu dia a dia, para estar ouvindo a voz dele. Paulo, sabe, Paulo, ele é um bom exemplo disso. And I want to just read a few verses that show how he really practiced this in daily life. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos aqui, como que Paulo mostra como ele era no seu dia a dia, essa vida poderosa que ele in tinha. Acts 19, but this is going back to Acts 16. Aqui nós vamos voltar um pouquinho. A gente estava lendo Atos 19, mas nós vamos voltar um pouquinho e vamos para Atos 16. Versículo 6 ao 10 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. 御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フィリギア、ガラテヤの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビティニアに住もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。 So what does this mean when it says here that Então, o que quer dizer isso quando diz isso aqui? by the Holy Spirit? Que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. 聖霊によって禁じられたっていうのはどういうことでしょ Ai, desculpa. And then also the second part was that the E Holy então, Spirit, it says here also that na segunda the parte, Spirit of Jesus would not allow them to. う。 e na segunda parte também mostra que o Espírito Santo ele So we don't know não exactly how the não Holy os Spirit permitiu também. communicated this to Paul. これ聖霊様が使徒パウロにどのようにコミュニケーションを取ったかっていうのは Paulo, a はっきり gente vê que ele tinha essa comunicação com o Espírito Paul was Santo. planning to go to Bithynia, but then he felt he didn't have peace about it. もしかしたらパウロは E como que foi essa comunicação? Às vezes Paulo pensou em ir lá para Bitínia, mas só que quando chegou no momento ele não teve paz no seu coração. なんかこうこれは良くないことかもしれない Então ele pensou sobre isso e ele falou: acho que não é isso. Maybe just that feeling of lack of peace. Às vezes essa comunicação ela vem sobre essa paz que existe dentro do nosso coração. He's gonna go this, but oh no, that's not right. So then he goes here, but oh no, that's not right. Aí você vai fazer uma coisa e você fala: não, isso não está certo. Aí vai tentar fazer outra e não, isso não está certo. Então o que acontece? So they passed by Mysia and went down to Troy. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e それでミ ajude-nos. シアを通ってトラスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。 So Paul Então, tries to go here, tries to go there. Paulo tentou ir para cá, depois tentou ir para lá. パウロは E aí, então, ele teve essa visão nessa noite. そして幻を見ました。 So how about you? Have you ever, E sobre has vocês? God ever spoken to you through Deus a tem dream? falado 皆さんどうですか？なんかこうcom vocês através de sonhos? 語られてるなって感じた人いますか？ Anyone? Alguém? Deus fala com você através de sonhos? Many people. Né? Há muitas pessoas aqui, né? So God always speaks to us in many ways. 神様は Deus sempre fala conosco de Like várias in this maneiras. case, maybe it was lack of peace. このケースでは No caso de Paulo, por exemplo, ele não sentiu paz. And other times it's a vision, Em outro momento, foi visão, a dream. 夢を通して um sonho. This is what God spoke to them. E essa é uma forma que Deus fala com eles. And you know, this was the first time that someone went to Europe as a missionary. E sabe, essa foi a primeira vez que uma pessoa tinha ido até a Europa como missão. Because they went from Asia to Greece, Macedonia. That was the first time from Asia to Europe. アジアから Foi a primeira vez que eles saíram da Ásia para a Europa, But you know, this is in our da Ásia para a the Macedônia. Bible teaches that the Holy Spirit lives inside. He is one with my spirit. Aí nós sabemos que o Espírito de Deus, ele mora dentro de nós e ele é um com o nosso espírito. So my spirit and
the Holy Spirit have become one. O meu espírito e o Espírito Santo de Deus, eles se tornam um. So how can I pick Então, up what the Holy Spirit's telling me? como que eu posso saber o que o Espírito Santo tem falado comigo? So I think one thing that's very important is that all day long, all the time, that I have my spiritual Acho antennas que out. é uma coisa que nós precisamos estar durante todo o nosso dia, todos os nossos momentos, as nossas antenas So as I precisam talk with estar the Holy atentas Spirit, then I need to also be e conversar com o quiet and Espírito listen. Santo, mas eu também preciso ficar quieto, ficar em silêncio e ouvir. Sometimes, we pray, 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 Algumas pray. vezes nós oramos, 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 oramos e não ouvimos. 祈って、こっちから発信するけど聞かないっていうことがあります。 So I've noticed that recently I've been trying to, when I ask Então eu God tenho notado something, isso. then I just try to be quiet and see what thoughts come to me. Então eu tenho praticado, eu tenho visto isso, né, que de orar ao Senhor e aí esperar um tempinho em silêncio para ver o que de pensamentos vem enquanto eu fico nesse momento de silêncio. Listening to the Holy Spirit speaking inside of me. Então eu fico em silêncio, fico ali meditando e esperando o que o Espírito Santo vai falar para mim. And the point is that E o the ponto Holy disso é Spirit que speaks to the Holy Spirit speaks o to my Espírito spirit, Santo my fala ao meu spirit speaks espírito to my soul, e o meu and espírito then fala com a I can minha alma. hear. E então 聖 eu 霊様 posso がまず ouvir. 私の霊に語って、その私の霊が私の魂に語って、そして私はそれを理解することができる。 My soul is Minha what I alma can é meio que hear, my feelings, my thoughts. é That's all meio part que of my soul. あparte da minha alma, né? Seriam assim meus sentimentos, os meus pensamentos, é meio que isso, nossa alma, 思ったりする。思ったりすること。né? Os So pensamentos. Então feelings and thoughts esses are sentimentos, part esses of my soul. pensamentos são 感情 partes と da か思 minha いってい alma. うのは私の魂の一部です。 So the Holy Spirit speaks to my soul, and my Então o Espírito soul Santo picks up fala those na thoughts. minha なので、聖 alma 霊様が e 私の aí 魂 a に語 minha ら alma れ traz て、 esses それによって pensamentos. 私はその理解することができる。 And so the thoughts that come after I pray, E esses then I pensamentos can que vêm often depois que say, eu well, this oro, is what the Holy Spirit is telling me. で muitas vezes é o que o Espírito 祈って Santo か tem ら falado comigo. その来る思いが。あその来る思いがあって、それを理解することができるようになる。 So after I pray, if I Então, listen, depois and que I eu feel oro, like, oh se yeah, eu the Holy orar, Spirit's se eu, now telling me these thoughts se eu that ouvir come, oh, that must be the Holy Spirit. e で、私が esperar, 祈った後に、 ficar em その silêncio 瞬間を持っ ouvindo, né? て、そして聖霊様が語 Aguardando, って、あ、 eu こ posso れが ouvir 聖 muitas 霊様 vezes が os 私を pensamentos que お o 導き Espírito してい Santo る tem んだって colocado na minha alma. So let's listen. な Então ので、 vamos ouvir. 聞くっていうことを意識 We する。 have to really always have our heart open and picking up those thoughts that come from the Holy Spirit. E nós 心を precisamos 開い estar て、 com os 聖 nossos 霊様が何 corações を語っているのか abertos っていうアンテナを e しっかり ficar 目指してい atentos きます。 ao que o Espírito Santo tem falado. So then, this was just the conclusion of what we just talked about now. But Isso aqui after nós Paul had estamos seen a vision, praticamente he na got conclusão ready que at nós já once estávamos to falando leave for aqui. Macedonia, concluding that God had called us Aqui o to versículo preach the 10, né? gospel to them. Depois que Paulo teve まとめてみた essa いと思います。 visão, パウロはこのまま調べた時に私たちはまた preparamos-nos 直ち imediatamente に para マ partir ケ para ドニアに渡ろう Macedônia, とした。 concluindo que 彼らが Deus 来 nos ている tinha のを見つ chamado かる para ため lhes に、 pregar o 神が Evangelho. 私たちを召しておられるのだと確信したからです。 So let's enjoy the fellowship of the Holy Spirit. Então vamos aproveitar esse relacionamento com o Espírito Talking Santo. with Jesus and then listening to how His Spirit's going to answer me. Todos os dias nós podemos conversar com Jesus e parar para ouvir o que o Espírito Holy Santo tem a nos Spirit is the dizer. Spirit of Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de So as Jesus. I talk with Jesus, then His Spirit will answer Então, me. quando eu falo com Jesus, o Espírito dele fala comigo. 早めに返事をしてくれます。 And then the second big thing that we can learn from this passage is E a segunda coisa que nós podemos that the aprender com message essa passagem of the agape é love a of Christ is mensagem do amor ágape de all in the Cristo se whole region. espalha por 2つ目 toda のこのa região. この聖句からポイントがあるんですけど、キリストのアガペの愛の知らせが地方全体に広められる。 So let's read about this. Então vamos ler sobre isso. Paul entered the synagogue and spoke Atos, boldly. né? This is in the city of Ephesus. Capítulo 19, versículo 8 ao 12. Fala assim: パ Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de For Deus. 3 months he was there every Saturday. Então, por 3 It was a meses, Jewish congregation. eles He estavam was todos every os Saturday he sábados, was talking to them about the Bible. como era uma congregação de judeus. Então, todo sábado eles se reuniam ali. 毎週サタデーだから土曜日に3ヶ月間の間こう神様のことを語ってました。 Okay, then
But some of them became obstinate. They Mas alguns refused to deles believe se the public endureceram e se realized their way. recusaram a So crer, Paul e left them. He começaram took a them falar mal aside do in the caminho vineyard diante da and multidão. had discussions Paulo, daily in the então, lecture hall of afastou-se Tyrannus. deles, tomando しかしconsigo os 彼らのたちは discípulos, こ passou a う ensinar 戦いについて diariamente na 秀で escola ず de 群 Tirano. 衆の前でこの道のことを悪く言ったのでパウロは彼らから離れ弟子たちも退かせて毎日ティラノの行動で論じた。 This went on for 2 years so Isso that continuou por all the 2 Jews and anos, Greeks who de lived in forma the que province todos of os judeus Asia e os heard the word of gregos the que Lord. viviam na província これ da が2年 Ásia 続いたので、ア ouviram ジ a ア人の palavra 人 do 々は Senhor. 皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。 God did extraordinary miracles Deus through fazia Paul, milagres so that even the extraordinários por meio de handkerchiefs and Paulo, aprons that de had modo que touched até him lenços e were aventais taken que to the Paulo sick, usava and the eram levados illnesses e were colocados cured, sobre os and evil enfermos. spirits left Estes them. eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. これが神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであった。 So all the Jews and Greeks, in other words, everyone who lived in the province of Asia heard the Então, word of the Lord. todos que viviam na província da Ásia, eles ouviram falar sobre Jesus. So nowadays, what we call Asia, of course, includes even Japan. このアジア Lógico って que いう hoje の em は dia, 日本 né, と a 比べ Ásia て ela も inclui 我々 também o は地域の Japão. ことを言いますけども、 But in the Roman Empire, Mas this was Asia no here. Império この Romano, ロー a マ Ásia 帝 era 国の essa 時代 parte は aqui, こ ó. こがアジアっていう場所でした。 So it was the western part of present-day Turkey. この Então 今 era a のトルコ parte の leste 西側のことを指しています。 da Turquia, né? But just think that from Ephesus, in 2 years, everybody here heard the Mas olha gospel. só, このエペソか a ら2 partir 年 de 間というこの Éfesos, em アジア全 2 体の anos, 人たち toda が essa parte 福 aqui 音を聞いた。 ouviu a That's palavra. amazing. Isso é これは本当に素晴らしい。 maravilhoso. 2 years. 2 anos. And why was this possible? なんで E そ por れ que が可 isso 能 foi だったか。 possível? Because there was such a supernatural work of the Holy Por それ causa spirit. が de 本当に超 trabalho 自然的な聖霊様の働きがあった。 sobrenatural do And this Espírito is Santo. where, for the supernatural growth, E we para need crescimento supernatural sobrenatural é 超 necessário 自然的な poder 成長には sobrenatural. 超自然的な力が必要です。 That's why this year our theme is Por isso que esse Awakening of the ano Supernatural. o なので今年 nosso は本当に tema, メインのテーマですけど、o nosso tema do こ ano の超自 é 然的な力 o についてね o despertar do sobrenatural. You know, to me, this is so amazing that God, He said that even handkerchiefs and aprons that touched Him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and evil spirits E left them. é maravilhoso a gente ler essa parte, né, que fala de modo que até lenços e aventais que Deus usava, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Isso é maravilhoso, não What é? was happening? O que estava この当時 acontecendo. 起こっていたこと本当に素晴らしいことです。 So Paul was so filled with the Holy Spirit Paulo estava that tão even just cheio do Espírito a Santo handkerchief that touched him, que when apenas they os would take lenços it and que say, in the tocavam name of Jesus, nele, evil spirit, o get pessoal out, and levava the evil spirit would leave. e ele tocava nas pessoas e ele falava, em nome de Jesus, sai! E os espíritos maus saíam. 出ていけって触っただけで悪霊は出ていったんです。 And sicknesses would go out. E a doença ia embora. And we want to see more and more of this. E nós queremos ver mais e mais disso. And we've seen a lot of evil spirits been cast out. Nós já vimos muitos espíritos demoníacos serem People get healed from sicknesses. expulsos. E já vimos também muitas pessoas serem curadas. Mas nós queremos ver mais e もっとたく mais. さんの奇跡を私たちは見たいです。 Because to see the gospel grow like it did in those days of Paul, we need to see the same extraordinary miracle. Mas porque para que nós possamos ver esse crescimento que Paulo, que a igreja nessa época experimentava, nós precisamos também andar com esse poder. E Deus, ele quer fazer isso hoje. Jesus is the same yesterday, today, and Jesus, forever. ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. So he can do the same thing today. We know E ele he can. pode fazer isso, e nós sabemos que ele quer. But the problem is that many times we don't hear his voice. Mas o problema é que muitas vezes nós não ouvimos a voz dele. So we need to experience this power of Jesus in our daily lives. Então nós precisamos experimentar esse poder de Deus diariamente, no nosso diário. Think like even at your workplace. Let's say like you're working and during lunchtime you're having lunch with your coworker.
Vamos falar assim sobre o trabalhar do divino, assim. Vamos dar um exemplo que, por exemplo, você está trabalhando, almoçando junto com o seu colega de trabalho. E aí, por exemplo, o seu colega de trabalho ele fala: meu filho tá doente, tá dando febre. Eu não sei o que eu faço. And even though you're right at the workplace, but it's during lunchtime, Aí, mesmo você sabendo que você está no meio do ambiente de trabalho, mas você está no seu almoço. okay, can I pray for your son? Então, você pode falar: eu posso orar pelo seu それ filho? に対してあなたの息子のために祈っていいですかっていうことができ And る you ので just put your hand on that person's hand and say, Lord Jesus, heal Aí você this pega e põe a child. sua mão We ask in Jesus' na name, mão dessa heal this pessoa. child right now. E その você 人の手を segura 握っ e て ora e fala: 今Senhor 息 Jesus, 子 nós さん oramos の agora 病 nesse 気が癒 momento そうに pela なるように cura 祈りま do すよっ filho ていう dele ことがで e き que ele And る possa let's ser curado believe agora God for mesmo. miracles. そしてイエス様 Porque の奇 nós 跡を cremos 信 no じる Deus de ことができ If る milagres. that boy gets healed instantly, that mother is probably going to, or mother or father is going to believe in Jesus. もし E も nós しその sabemos 息 que 子さん se が癒され naquele たとした momento aquela ら criança もし lá かした for らお母さんお curada, 父さん esse はイエ pai ス ou を essa 信じる mãe, わけです ele But vai we começar a need to crer see em these Deus. miracles happening all the time. Nós でもその precisamos 奇 ver, 跡が sabe, 本当にいつも起きる esses 必要があります milagres We acontecendo todo o believe this tempo. is what happened in the early church, and Jesus is the same today. でこれが E 本当 para に aqueles que 多く起こすこ acreditam, とですけどそれ era は isso que 今日も acontecia 起こります antigamente na igreja I e think the Deus ele é o problem mesmo is até that hoje. often we have a hard time listening to the voice of the Holy Spirit. 多くの場合やっぱり E eu 問 acho que o 題とい maior うのは problema 聖 muitas 霊の vezes é 声 que nós が temos こう聞 esse けなかった problema り de 聞く não 姿勢がな ouvir か a ったりするこ Deus. とです And one reason is because there's so much interference, Zapfen. E uma は das い、そう razões, で eu す acho ね。que そう tem 雑 muitas 音がね、インターネッ interferências, トの周りにた muitas くさんあります。coisas, né, You know que what kind atrapalham. of interference? We have interference of Facebook, Uma Instagram, dessas, まあ、SNS、alguns exemplos internet. イン dessas ターネット、interferências, ソー né, シャル que メ nós ディア、podemos ter são Facebook、いろんな a いろんなものがあり internet, ますよ né, ね。o So Facebook, instead o of being Instagram. quiet and praying and having more fellowship with the Holy Spirit, we're always E ao invés de nós で、estarmos それ tendo を um 静かに時間 relacionamento を com 持つ Deus, gastando tempo で com では Deus, な nós く estamos て、lá, そうい né, う応援 mexendo してる人を no 見ちゃったりとか。celular. and our mind is always going here, there, there, E everywhere. a で、nossa 今 mente こう está 目があっ sempre ち行ったり indo こっ para ち行っ lá, たり para する cá, じゃな para いで lá, すか。para So we cá. have so much interference that we Nós can't temos hear the tantas Holy Spirit interferências que speaking nós não inside of podemos us. だか ouvir o ら que o やっぱり Espírito 私たち Santo の tem 心に falado para それに nós. 阻害されてしまって聖霊様の声を聞けなくなってしまう。 We have to get rid of a lot of this interference. で多く Nós のprecisamos realmente 障 nos 害 livrar 物っていう dessas ものを消 interferências. 去する必要があります。That we can really be able to focus like every day, really spend that quality time fellowshipping with the Holy Spirit as we read the Word Nós of God. で precisamos 毎日こう聖書を読んだり、 gastar um tempo de 祈ったりする、そう oração, いう時間、静かな orando, 時 tendo 間を esse 設けてい momento く de 必要がありま intimidade す。We com need to Deus, lendo a cut down Bíblia, SNS time. orando. SNS の時間をちょっと Então, 減らしたりとか、 tire um Block tempo out para você. Facebook interference そういう障害 Esse é um 物 tempo を a ブロッ sós ク com する Deus, 必要があります。 então, and be able sem to really interferências. listen more quietly to the Vamos voice of the Holy ficar Spirit. だからそ aptos の a 声を ouvir も a っと voz 静 do かな時 Espírito 間を持って聞 Santo, くっていう時間が本当 vai に大 ficar 事。 em And your life silêncio e will ouvir. change if you do that. それを A す sua れば vida 本当に私たち mudará 人生 se が você 変わり fizer ます。 isso. You're going to have more power of the Holy Spirit. もっ Nós と聖霊様 teremos の mais 力を得ることができ poder る。 do If Espírito we Santo. hear the voice of the Holy Spirit, then Se nós, we receive the faith to see the miracle happen. se 聖 nós 霊様の声を podemos 聞くこと ouvir a で voz do 信 Espírito 仰、 Santo, その então nós 奇跡が起こ teremos るとい também う信 fé 仰 para を ver 受 o けること que ができる Ele んで tem す。 para fazer. But to be able to have faith, we need to hear the voice of the Holy でも Spirit. その信 Se 仰を得 nós るためにはやっぱ temos り聖霊様の fé 声を para 聞く ouvir a 必要があり voz ます。dele, nós When we estamos get aptos that para ouvir a rhema voz dele. word, then the faith comes with it, and God does the impossible. だからその令和の言葉を聞くときに Quando nós ouvimos a 私たち voz の de 信仰を Deus, 持って nós 聞くとき temos に fé 神様は奇跡を起こしてく para ださい。 crer no que Ele fará. Do you believe it? Você 皆さん acredita? 信じます Você か？ crê? God wants to do it today. Deus quer fazer isso hoje. Jesus is the same. Jesus é o そうなる mesmo. 方です。 And finally, I want to finish E today by finalmente eu quero emphasizing that the finalizar Holy hoje Spirit's supernatural work in enfatizando our aqui community. こ a の função 私たちコミュニテ sobrenatural do ィ corpo de のこの Cristo. 役割、キリストの体についてお話ししたいと思いま So す。 the supernatural workings of the Holy Spirit in the body of Christ. キリストの体の超 A 自 função 然的な機能 sobrenatural につ do いてお corpo 話 de します。 Cristo. Because for us to hear the Holy Spirit, we Porque have para to nós become ouvirmos a voz do strong Espírito Santo, spiritually. 私た nós ちが precisamos こう聖霊 ficar 様の mais 声を聞 fortes く、超自然的な espiritualmente. 働きかけをするとき、私たちは霊的にもっとこう成長していく必要があります。 One of the big interferences, of course, is a sinful habit. まあ私たちの大きな障害とな Uma るものっていうのは私 das たちの grandes 罪のせいです。 interferências mesmo For são os example, if hábitos I'm simples que nós finding temos. the sinful habit of watching pornography, 例えば
ポルノを見てしまうそういう悪習慣 alguns pecados habituais, Or né? Por always exemplo, nós temos worried esse about something, and that is also interference that I can't be listening to the Holy por exemplo, Spirit. de 常にこう何かを pornografia, 心 isso 配してしまう interfere そういう também, 思 ou い muitas も、vezes 多 nós 分また ficamos そういう pensando 不 demais 幸 em へに alguma 邪 outra 魔をし coisa ま que す também acaba So any interferindo. kind of sinful habit is going to be blocking out
the voice of the Holy Qualquer Spirit. tipo de pecado que possa se tornar habitual na nossa vida, isso interfere na nossa So comunicação we com need Deus. to really help each other as Então, Christians nós to precisamos grow realmente and to be ajudar able uns to get aos outros a stronger, to crescer get e se tornar victorious in the battle. mais なので私たちは fortes この e 友達が集 vitoriosos まって em キリストの Cristo. 体、兄弟姉妹と集まって共に励まし合うことで、そういった罪悪習慣からに打ち勝つことができる。And that's why we get together on Sunday なので E é 私 por たち isso は que 日曜日まで集まっています。nós nos and encontramos that's todos why os we have domingos. family groups. なの É で por isso 私 que たち nós は nos ファミリーグルー encontramos プという com のを os 行って nossos います。 life groups, That's why com we os have grupos familiares. discipleship so that we can get stronger and get victory over É por sin. isso que 自 nós 分 temos が grupos 罪 de に estudos 打ち para que 勝つ nós ため possamos に私た nos ちは tornar mais フリーグループという fortes. 訓練があってファミリーグループというものがあるんです。 Because sinful habits always will block out the voice of the Holy Porque Spirit. alguns そういった罪 pecados の悪 habituais que 習 se 慣という tornam のは hábitos も na うい nossa つで vida, も elas この聖霊様の podem 声を聞くという bloquear ことを邪魔していきます。 aquilo que So we have nós two precisamos verses ouvir. to finish today in Ephesians 4, 15 and Então, tem 16. dois 最後、2 versículos つ aqui 聖 que eu 書の quero 箇所 ler を読 com んで終わりたいと vocês. 思います。エペソの É em 4 Efésios 4, 15、16節。 capítulo 4, versículo 15 e First of all, 16. instead, speaking the Diz assim: truth in Antes, love, we will seguindo a grow to verdade em become, amor, in cresçamos em every tudo respect, the naquele que é a mature cabeça, body Cristo. of Jesus, of Dele todo o Him corpo, who is the ajustado head, e unido that is pelo Christ. auxílio de todas as そして juntas, 愛をもって cresce e 真理を駆け edifica-se 抜 a け si あらゆる御国 mesmo によっ em て amor, 立ち na 上が medida り que キリス cada トに向かって成長 parte していきます。 realiza a sua função. Okay, first of all, to speak the truth in love. えっと Speaking the truth in love. 真理、 Então, 愛をもって真理を駆け抜け primeiramente, né, é So you know, seguindo this a is a verdade very em important amor. balance about having love and truth. 愛と真 Então, 理 isso é っていう um のは hábito バ muito ラ importante ンスがす para ご o く大切 corpo です。 de estar You na know, if verdade we em amor. only have love but never speak the truth, people can't grow. Se nós só いつも愛を持 temos って語りそのことを大事にす o るけど真 amor 理を e 語 nunca らな falamos い sobre a とそれぞれ成長 verdade, しない。 as pessoas não vão But crescer. if we don't have love, Mas se then nós não the temos truth o can amor, become a weapon. でも então 真理 a だけ語る verdade 愛 ela pode se を tornar 語 uma らずに arma. 真理だけ語るとそれは武器になってしまいます。 So we can get the Bible and say, the Bible says this, obey it. Então, às vezes, a gente pode pegar a Bíblia e falar: a Bíblia fala isso! So we can use the Bible like a weapon and Então, hit nós people over podemos the head. usar a Bíblia como arma e machucar. But if we speak the truth, we have to speak the truth, but we have to also do it in love. Mas se nós falamos a verdade, porque nós precisamos falar a verdade, nós temos que falar em amor. How we approach them is very, very important. どんな Então, 人 como 々がどれぐらい nós の人に abordamos アプロー as チしてい pessoas, くか como ってい nós うことが falamos す com ご as く重要です pessoas é Really importante. express the love, but also to tell them the truth. Nós If realmente there's sin, precisamos help them expressar get o amor, victory over that mas sin. realmente 愛を持 falar っ a てもちろんだけ verdade ども a respeito 真理 do を愛を持って pecado. 語るということです。そうすることによってこう罪の意識、罪を持っている人たちからこう解放が与えられていきます。 So this is a very important balance between Então, esse love and truth. 愛と真理の é こう大事な um バランス。 equilíbrio muito importante entre o amor e a verdade. Nós precisamos dos dois. 最後16節。 E aí, quando nós vemos aqui no versículo 16, Do this one here instead. Okay. From him, the whole body, joined and held together by every diz assim: important dele ligament, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛の主に立てられることになります。 So the Bible here says that God has Então, a put us Bíblia together aqui diz in the que body of Christ, Deus ele nos coloca all juntos no corpo de interconnected Cristo with all these e ligaments nós and we're all todos tied somos together. conectados por esses ligamentos 体に para que nós possamos nos tornar um corpo. You know, an isolated Christian is never a healthy Christian. Então, sabe, um cristão isolado, ele nunca vai ser For um example, cristão if you stay at home saudável. and watch the message on the internet, Por exemplo, eu fico em casa, eu assisto ministrações pela internet e eu nunca tenho contato com outras pessoas, eu nunca vou crescer. YouTube の礼拝見てるだけで他の兄弟姉妹と連絡を取らないっていうのは、成長しないです。健康なクリスチャンではありません。 we can't grow because it's all interconnected with the body of Christ. That's Nós when the podemos Holy crescer Spirit porque nós works estamos through todos that body, conectados that sister um com o outro no so corpo we de Cristo. help each other, Então, help each other eu grow. posso me conectar com esse meu irmão e Deus fala comigo e eu converso com esse meu irmão e nós podemos nos ajudar e ir crescendo juntos em amor. 成長があって励ましがあってそこで成長していくので一人だとどうしてもやっぱり成長することは難しい。
That's why it says that each part does its work. É por isso que aqui ele fala que na medida em que cada parte realiza a sua So your função. part is so important. Então a sua parte é tão importante. Each of you have a very Cada um de important você part tem to help all of us uma to grow parte together in importante Christ. para 一 que 人 nós 一人そ possamos れぞれ crescer が手 juntos 先を em で Cristo. 一つになって本当に初めてキリストの体として機能していく。 Many times the Holy Spirit helps Muitas me vezes o to get Espírito Santo me victory over ajuda a sinful habit by a ter, other um, brothers and sisters helping me. ter 私 uma もその vitória sobre 罪の um 性質 pecado を断つため habitual に quando 神 eu 様が tenho a 他 ajuda の dos meus 兄弟姉 irmãos. 妹を通して語ったりとかしてくださることが多くあります。 That's why it's so important to Por be isso que é tão importante interconnected nós estarmos with tão each conectados com part of the cada uma body of parte do Christ. な corpo ので de そのキリ Cristo. ストの体の一つ一つの部分としっかりとつなぎ合わされていくっていうことが大事です。 So as we grow in Christ Então, and enquanto get nós victory over sin, crescemos em then I can Cristo, hear the Holy nós vamos Spirit much more vencendo o clearly. キ pecado リス e nós トにあっ vamos て成 ouvindo o 長する Espírito ために Santo. この教会の一つのキリストの共同体としてつながって初めて聖霊様の声をはっきりと聞くことができるようになります。 The more I grow, the more victory I have over sin, and then the more I can hear the Porque Holy enquanto Spirit. mais eu 成長すれば cresço, するほど自分 mais 自身 vitória と eu vou 接するところ tendo も勝利を sobre o 得ることがで pecado き e てさら mais eu に vou ouvindo a voz do 聖霊 Espírito 様の Santo. 声をよりはっきりと聞くことができるようになります。 So this week, let's really Então, have nessa fellowship semana, with the Holy vamos Spirit. ter um また本当に今週 relacionamento 与 realmente え com o るんですけ Espírito ど Santo. 本当に聖霊様の声をしっかり聞いてほしいと思います。 Every day to really Todos spend os time, dias. just cut down Realmente, on gaste SNS. tempo, 毎日 corta 本当 todos に SNS、YouTube 動画しますけ as ども distrações, カット vamos し dizer て assim. 聖霊様の声をしっかり聞いていきたい We don't have to completely cut it out, but lessen it. Você não 全く precisa しな cortar くていい tudo, ですけ né? ども Mas assim, 減らしてい diminuir, くで dá 神様と tira 親 um 密な時 tempinho, 間 né? をもっと増やしていけたらと思い And ます。 let's spend time enjoying E fellowship with the tire um Holy Spirit. tempo, 本当に gaste 聖霊様 um とす tempinho ごい親 e 密な交 aproveite わり esse の時 momento 間を de relacionamento com o Espírito Jesus Santo. wants to get close to you. Jesus, イエス様は皆さんともっと ele 近づ quer きた chegar い。 mais pertinho de So você. let's get close to him too. Então なの vamos で nos 私たちも aproximar イエス様と dele. 近づいていきましょう。 The Bible says, get close to God and A he will Bíblia get fala: close to you. se aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. 近づいてくださるって聖書に書いてあります。 Let's enjoy the Holy Spirit. Vamos aproveitar o Espírito Santo. 一緒に Let's 楽しんでい pray. きましょう。 Vamos 祈りたい orar. と思います。 Father, thank you so much for the Holy Pai, Spirit. muito obrigado pelo Espírito Santo. 本当に感謝します。 Help us this week to Ajuda-nos nessa semana para cortar todas essas distrações que nos impedem de ouvir o Espírito Santo. 私たちをあなたとの関係から阻害するものを取り除いてください。そしてあなたともっと親しい交わりの時間を持つことができますように。 help us not to waste our time on unimportant things. 私たちが Ajude-nos, Senhor, a gastar o nosso tempo com coisas importantes. Help us to get victory over sinful habits so that we can hear the voice of the Holy Ajude-nos, Spirit. Senhor, a vencermos, Senhor, esses pecados que se tornaram habituais, para que nós possamos realmente ouvir a voz do Teu We Espírito. love you, Lord Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. And we know that you want a very intimate E nós relationship with us. sabemos que o Senhor quer realmente ter intimidade, um relacionamento de intimidade We conosco. also want it with you. E nós também queremos isso com o Senhor. So this week we are going to enjoy the fellowship of your Holy Spirit. E essa semana nós queremos realmente aproveitar desse relacionamento com o Espírito Santo. Nós te amamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Lord. Louvado seja o Senhor.